E aí, tudo bem? Hoje eu vou começar uma série onde eu vou contar tudo que eu fiz desde quando a gente começou a sonhar em sair do país até a gente conseguir o visto para o Canadá. Essa série vai se chamar Timeline e hoje é o primeiro episódio. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar para vocês como é que a gente começou todo o nosso sonho e saiu desse sonho de um dia, dessa promessa, e realmente conseguimos botar em prática, fazer as primeiras ações, fazer os primeiros planos, para que meses depois a gente realmente conseguisse estar com o visto na mão, tá? Então, a nossa vontade de sair do país começou lá em 2014. A gente viu uma notícia dessas de a Austrália precisa de engenheiros. Gente, a primeira coisa que eu tenho que contar para vocês é: não acredite nisso, tá? A Austrália precisa de engenheiros, mas ela não vai vir bater na sua porta esperando, né, você aceitar o convite dela para poder ir para esse país. O Canadá também não vai fazer isso, tá? Se você quiser sair do Brasil para qualquer país que seja, por mais aberto que esse país seja a receber imigrante, você vai ter que batalhar muito, vai ter que pesquisar muito. Desculpa que tenha sido eu que tenha te dado essa notícia. Bom, então voltando ao meu plano, a gente começou em 2014 vendo uma dessas notícias sensacionalistas e decidimos pesquisar mais sobre o assunto, tá? E conforme a gente ia pesquisando, a gente via que era possível. Não seria fácil, não seria rápido, mas que era um sonho possível. Então, meu primeiro plano foi para a Austrália. Eu pesquisei muito sobre ir para a Austrália, como era a vida lá, o custo de vida, as cidades e principalmente como era o plano de imigração. Eles têm um programa de imigração que aceita estrangeiros, onde eles fazem um ranking de acordo com a qualificação de cada um desses estrangeiros que se inscreve, o nível de inglês desses estrangeiros, e aí eles pegam os melhores, tá? Então não basta você ser um engenheiro querendo ir para a Austrália para você ir para a Austrália. É necessário muito mais. Mas eu não vou entrar muito no mérito desse plano, porque a gente acabou desistindo desse plano, principalmente porque a Austrália é muito longe, né? Caraca, outro fuso, outro horário, tudo diferente. Então a gente preferiu ficar aqui na América mesmo, né? E foi aí que a gente começou a estudar mais sobre o Canadá, tá? Então, antes de eu falar mais sobre o Canadá, eu quero contar para vocês quais foram as lições que eu tirei desses primeiros planos que eu tive antes de entrar no Canadá, tá? A primeira lição que eu aprendi foi que nenhum processo é rápido, tá? Eu imaginava que só de eu começar a pesquisar e aí eu ia ver, não, só preciso do inglês e tal, e seria muito rápido, muito fácil. Em poucos meses eu já estaria apta e a Austrália me chamaria para ir para lá. Não, mero engano, tá? Esse processo da Austrália, do Canadá também é muito parecido. Eles demoram meses e meses. É muita preparação, você tem que preparar o seu histórico, você tem que traduzir, você tem que fazer prova de inglês e você ainda tem que contar com a sorte, porque não necessariamente você vai conseguir os pontos que eles precisam, tá? Os dois sistemas, tanto do Canadá quanto da Austrália, é um sistema de pontos. A segunda lição é: independente do plano que você está montando, guarda dinheiro. Dinheiro sempre vai ser importante, sempre vai ser necessário. Não importa para onde você vai, de que forma você vai gastar muito dinheiro, tá? Seja porque você tem cidadania europeia, seja porque você vai conseguir um visto de estudante para o Canadá ou para a Austrália, para a Nova Zelândia. Você vai precisar de muito dinheiro, tá? Então, na dúvida ainda do que você vai fazer enquanto você pesquisa, guarda dinheiro. A terceira lição que eu aprendi é: tenha pelo menos 2 planos viáveis. No início eu gastei toda a minha energia com a Austrália, achei que a Austrália seria meu lugar, né? E no meio do caminho eu acabei desistindo, vendo que não era o meu lugar, né? Então eu tive que de repente começar tudo do zero, tá? E mesmo quando eu estava no plano Canadá já,
eu tinha me inscrito para um college, e aí esse processo de inscrição demorou muito. Eu vou contar para vocês esse processo com mais detalhes depois. Mas esse processo acabou demorando mais do que eu imaginava. Eu achei que eu não ia conseguir vaga nesse college, que é a NSCC, que eu acabei conseguindo vaga. E nesse processo eu vi que eu precisava de um plano B, que se não funcionasse a NSCC, o que eu ia fazer, né? Então, tenha sempre 2 planos. A 4ª lição é: estabeleça metas. Você vai primeiro montar um cronograma e depois você vai botar a meta para cada coisa. Ó, a gente está agora em agosto, então até setembro eu vou traduzir meus documentos, até outubro eu vou ter melhorado meu inglês, até dezembro eu já vou ter feito a prova. Enfim, você tem que botar metas e você tem que ir passo a passo, vendo se você está cumprindo essas metas. Sempre tá olhando o que você está fazendo. Se você deixar muito solto, daqui a pouco eu me inscrevo, eu vou um dia fazer a prova do IELTS. Esse dia de ir para o Canadá nunca vai chegar. Então, bote metas e cumpra-as. A última lição é muito óbvia, né? Compartilhe esse sonho com alguém. Quando você está sonhando sozinho, tudo fica muito abstrato, muito distante. Quando você divide isso com alguém, principalmente se essa pessoa sonha junto com você, isso começa a ser mais concreto. Você acredita nesse novo sonho. Então, divide isso com alguém. Bom, então, diante dessas lições que eu aprendi na busca do meu plano, o que eu fiz? Tracei um novo plano. Tracei novas metas e aos poucos eu fui concluindo. Qual seria o meu novo plano? Tá? Antes a nossa intenção era ir para a Austrália direto com visto de residente permanente. A gente entraria nesse sistema de pontos e quando a gente fosse chamado pela Austrália, a gente já poderia tirar esse visto de residente permanente e poderia morar lá indefinidamente, trabalhar, estudar, enfim, fazer o que a gente quisesse lá. Tá? Só que a gente acabou desistindo desse plano. E aí a gente foi para um plano de estudo no Canadá. Nesse plano eu iria estudar e o Paulo poderia trabalhar. Essa foi a grande vantagem do Canadá, porque ele oferece essa opção. Então, se você está indo estudar, o seu cônjuge pode trabalhar. Isso ajuda muito de diversas formas. Primeiro, porque você consegue que trabalhando, pelo menos você paga parte das contas da sua casa. Então, esse já é um ponto a favor. O outro ponto é que a outra pessoa trabalhando, mesmo que ela não consiga trabalhar na sua profissão, caso ela seja regulamentada, pelo menos ela já vai adquirindo a experiência canadense. Tá? Ao longo dos vídeos vocês vão ver que a experiência canadense é muito importante para você conseguir um emprego melhor no Canadá. Então, depois de definir essa estratégia, vamos estudar e trabalhar no Canadá, vamos ver quais seriam os passos que a gente teria que seguir. Nós vimos que a gente teria que, primeira coisa, se inscrever num college, tá? Para a gente pedir o visto de estudo no Canadá, a gente tinha que ter sido aceito por um college. Então, a primeira etapa era se inscrever nesse college, tá? Eu estou dizendo aqui college, mas você pode ser uma outra instituição de ensino, pode ser college público, college privado, enfim, depois a gente vai falar mais sobre isso. E aí, para a gente se inscrever no college, no caso eu me inscrever no college, o que eu precisava? Eu precisava do meu histórico de ensino médio traduzido e da prova de inglês, tá? Essa é a parte mais chata, porque você tem que ter uma prova de inglês que prove sua proficiência na língua. E cada college exige uma nota mínima, mas geralmente essa nota é um pouquinho chata de conseguir. Não é impossível, não é difícil, mas exige que você tenha um bom domínio da língua inglesa. E isso é um pouco óbvio, né? Como é que você vai estudar, né? Passar, assistir aula, fazer trabalho, tudo em inglês, se você não tiver o mínimo do domínio da língua. Então, foi aí que eu tracei meu plano. Qual seria? Eu ia traduzir meus documentos. Isso foi rápido. Esse plano do Canadá eu comecei em final de 2016, por volta de outubro de 2016. Então, quando foi em dezembro, eu mandei traduzir meus documentos. Depois, eu fiz a prova do IELTS. Fiz a prova em março.
Depois que eu fiz a prova, a nota saiu, consegui a nota que eu precisava, aí sim eu me inscrevi no college. E aí o college demorou um tempo para poder me responder, mandar a carta de aceitação, que era o que eu precisava. E aí com a carta de aceitação do college é que eu poderia dar entrada no visto de estudo. E aí sim que vem a parte mais chata, que para você dar entrada no visto de estudo, você tem que comprovar recursos financeiros e comprovar que você tem vínculo com o Brasil. O Canadá quer acreditar que você vai para lá, você vai estudar e quando terminar o seu estudo, você não vai ficar lá ilegalmente, não vai estender a sua estadia além do que ele te permitiu, tá? Existem outros vistos que você pode tirar depois do visto de estudo, mas não tem problema, você pode ficar lá legalmente. O medo dele é que você estenda ilegalmente. Então, isso é muito importante. Esse é o ponto de maior atenção na hora de tirar o visto, que é comprovar recursos financeiros e comprovar vínculo com o país. Esses dois são os maiores motivos de recusa de visto. Então, quando você for pedir o seu visto, fique muito atento a isso. Prepare a sua aplicação com muito cuidado. Mesmo que você peça ajuda de uma consultoria, existem várias no mercado. Eu fiz sem consultoria, mas tem gente que prefere com consultoria. Mesmo que você peça ajuda a alguém, não deixe essa pessoa fazer sozinha. Esteja sempre olhando o que ela está fazendo. Acompanhe de perto, porque essa é a parte mais crucial do processo de tirar o visto. De forma resumida, isso foi o que eu fiz para conseguir o meu visto de estudo e o visto de trabalho para o meu marido, tá? Não foi nada simples, foram meses desde que eu comecei a pesquisa até eu estar com o visto em mãos. Foi mais de um ano. Então, se você pretende sair do Brasil, se você pretende tirar um visto, seja ele qual for, começa hoje mesmo. Hoje mesmo já pega o seu teclado e começa a pesquisar. Faça pesquisa genérica, como é o país, qual é a cultura, o clima, quais são as cidades, quantas províncias tem, enfim, coisas bem genéricas. E depois sim você começa a aprofundar a sua pesquisa no processo de tirar o visto, tá? Dessa forma eu acho que você vai conseguir bastante sucesso e eu espero que você tire seu visto e de preferência para o Canadá, para você ir lá me visitar. E aí, não perca os próximos vídeos, porque eu vou detalhar cada uma dessas etapas, né? Como escolher uma cidade onde você vai morar, como escolher o college onde você vai estudar, mais detalhes de como você comprova os seus recursos financeiros para o Canadá, para você dizer, olha, eu realmente posso me sustentar lá, não vou ser um mendigo no seu país. Enfim, vou contar tudo e dar várias dicas para vocês. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva aí. Vai ter muito vídeo bom aí pelo caminho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!